E ela me dizia, antes de ter entendimento, Billy, quando a blasfêmia do Espírito Santo é um pecado imperdoável, dizia ela, significa que um humano que tire a própria vida não pode ser perdoado por isso? Essa era a sua ideia. Mas depois entendemos que blasfemar é ridicularizar ou zombar, falar a respeito e zombar do Espírito Santo. E Jesus aqui lhes disse, podeis dizer essas coisas e me chamar de Beelzebul, isso eu vos perdoarei por isso. Mas quando o Espírito Santo vier depois que eu partir, então será imperdoável blasfemar disso. E quando ele vier, ele que não é um pensamento, agora é uma pessoa, ele é um pronome pessoal. Ele é uma pessoa. E quando ele vier, ele não perdoará as vossas transgressões por isso. Estão vendo? Ele com certeza fará as obras que eu faço. Ele continuará meu ministério e vos ensinará estas coisas que vos ensinei e vos anunciará o que há de vir. Estão vendo? Porque a palavra de Deus, Hebreus 4, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a medula do osso e é apta para discernir os pensamentos que estão no coração. O Espírito Santo discerne, vejam, porque é a palavra, ele é a palavra. E a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Oh, eles deveriam ter sabido disso. Então, todas estas coisas sobre as quais conversavam e como a mulher junto ao poço veio e muitas outras coisas, o cego Bartimeu e as coisas que ouviram fazer, e então devem ter conversado sobre isso. E eles estavam convencidos de que esse era o Messias, nenhum outro poderia ocupar o seu lugar. Por quê? Eles não haviam tido um profeta na terra por centenas e centenas de anos. E, de repente, se levantou um profeta chamado João, não tomando crédito para si, mas pronunciando isto, ou melhor, anunciando isto, que o Messias está agora mesmo entre vós. Estão vendo? Há um no meio de vós. Oh, que coisa! Ele estava decidido a que soubessem que a hora estava próxima. João, o que batizava, foi um grande homem. Vocês conhecem o seu nascimento e como recebeu o Espírito Santo antes de nascer no ventre da sua mãe. Na ocasião em que Maria veio, sendo virgem, ele disse que ia ter um bebê e contou a Isabel sobre ter o bebê e sobre como o Espírito Santo lhe apareceu. Ou melhor, o anjo do Senhor, ele disse que ela também ia ser mãe. E ela disse, vou ter um filho e chamarei seu nome Jesus. E quando disse Jesus, a primeira vez que esse nome foi falado em lábios humanos, um bebezinho no ventre da mãe, morto, ela estava preocupada com isso, sem vida, 6 meses. Isso é totalmente anormal, mas tão logo aquele nome Jesus foi falado pela primeira vez por um lábio humano, aquele pequeno João morto no ventre da mãe ganhou vida e saltou de alegria, a Bíblia diz. Se faz isso com um bebê morto, o que deve fazer com uma igreja nascida de novo que está cheia do Espírito Santo? Cura os enfermos, salva os perdidos, estão vendo? Pois ao chegar aos meus ouvidos a tua saudação, meu bebê saltou de alegria no ventre, vejam, e ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E este homem cheio do Espírito Santo, embora seu pai fosse sacerdote, normalmente era costume naqueles dias que o filho seguisse a tradição do pai, ou a ocupação do pai. E agora vemos que João, seu trabalho, era tão importante que ele não poderia frequentar a escola dos sacerdotes que seu pai tinha frequentado, pois estariam dizendo, agora sabe, o irmão fulano de tal aqui, por certo, você deve anunciar o Messias, este é ele. Ora, você sabe que este é ele, pois veja, é um ótimo homem. Seria mais ou menos a mesma escolha que os discípulos fizeram sobre quem tomaria o lugar de Judas. Estão vendo? Caiu sobre Matias. Eles escolheram Matias por sorteio, mas Deus escolheu Paulo. Estão vendo? Foi diferente. Notem, e vemos que seu trabalho era tão importante que ele foi para o deserto e ficou lá até os 30 anos. E quando saiu pregando, ele sabia que tipo de pessoa este Jesus seria.
Pois ele lá de pé, e estava tão certo de que isso viria em seu dia que disse: no meio de vós está um cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E certo dia, ali de pé, ele olhou e viu um sinal vindo do céu. E ele o conheceu por um sinal. E João testificou assim: testifico que vi o Espírito de Deus como pomba descer do céu, e uma voz dizendo: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Ele anunciou o Messias, pois viu o sinal do Messias. Agora, estes discípulos devem ter conversado sobre isso depois daquele reavivamento terminar. Vejam, para aquele dia, a atitude de algumas pessoas, algumas criam, algumas não criam, é o mesmo que vemos hoje. Há pessoas que creem, algumas não creem. Temos isso em todas as reuniões. Alguns crentes, alguns não creem de modo algum. E alguns disseram naquele dia: nunca homem algum falou assim como este homem. Ele não fala como um sacerdote ou um pregador. O que esse homem diz acontece mesmo. Estão vendo? Ele manifesta o que pregamos. Estão vendo? Ele nunca homem algum falou assim. Muito bem. E houve alguns incrédulos que disseram: este homem é Beelzebul. Ele só pode fazer isso pelo espírito do diabo. E Jesus os tinha repreendido. Então, o jovem João deve ter dito, pode ter dito: pensem nisso, irmãos. Nós o temos conosco agora. Oh, que pensamento! Ele está agora no barco conosco. Se nós, esta noite, meu precioso irmão e irmã, pudéssemos nos aquietar por uns momentos para perceber este Messias do qual falamos, e que Deus disse que viria. E esteve aqui na terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. E voltou depois de 10 dias, ele apareceu no Pentecostes e comissionou sua igreja. Esse mesmo Jesus está conosco hoje, enquanto velejamos no solene oceano da vida. Nós falamos sobre ele, nós pensamos nele. Nós lemos sobre ele, o que ele fez, o que ele era, como ele viveu, que tipo de obras ele fez, e logo esquecemos. Percebem que ele está conosco, não só conosco, mas em nós? Oh, como penso nisso? Que sentimento de segurança deve ter sido pensar que o próprio Criador velejava com eles por águas turbulentas. Oh, que segurança é hoje saber que o próprio Deus, que fez os céus e a terra, que fez este pó em que habitamos, chamados corpos, está velejando pelo mar da vida conosco, sabendo que a doença e a dor nos perturbam e a morte está diante de nós, mas o que temos a temer? O próprio Criador do mesmo pó, dos 16 elementos que nos compõem, do petróleo e da luz cósmica, veleja conosco através de toda a tempestade e de todo o mar. Sua verdade nunca pode falhar. Ele está conosco e disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Agora, velejando nestas águas turbulentas, eles conversavam sobre isto e, ao pensar na segurança que deve ter sido para as pessoas que estavam com eles, os discípulos pensavam, enquanto turbulentas, eles sabiam que um grande reavivamento tinha acabado de acontecer e estavam se banqueteando nos seus resultados. Agora, acho que é muito parecido conosco hoje. Tivemos um grande reavivamento, mas vemos que está esfriando. Agora, conforme a história, visto que não sou uma pessoa instruída, mas estudei a história das igrejas, os pais de Niceia e as Babilônias de Hislop e tal, e vi que qualquer reavivamento dura só uns 3 anos. É mais ou menos quanto tempo dura, mas este vem acontecendo há uns 15 anos, pois acho que é o último que teremos. Assim, estamos perto da vinda do Senhor. E então, agora talvez seja como eles estavam naquele barco aquela noite. Talvez estejamos na mesma condição que nós, seus discípulos, que cremos nele. Estamos agora nos banqueteando com o que vimos ser feito.
Oh, as coisas que eu tenho visto fazer. Levaria meses e meses para... Eu poderia escrever uma quantidade de livros do que eu vi fazer, de grandes sinais, maravilhas, milagres, que estão além de qualquer compreensão humana. Tiveram de ser os poderes sobrenaturais de Deus para fazer tais coisas. Eu acho que não ficaria aqui neste púlpito como ministro do Evangelho e diria algo que estivesse errado, visto que tenho 54 anos e meus dias estão terminando. Tenho de me encontrar com ele, quero ser totalmente sincero de que estas coisas estão corretas e precisam estar. Estão vendo? Pois não só isso, mas eu estaria desencaminhando as pessoas. Mas direi esta noite que eu tenho visto que ele tem tido mais êxito em meus pequenos esforços que faço. Agora lembrem-se, ele tem tido mais êxito nos esforços que tenho feito por ele, pelo seu evangelho, do que teve em seu próprio país de onde ele veio. Eu escreveria Bíblias por saber o que ele tem feito nestes últimos dias, pois ele prometeu isso. Vós fareis estas coisas que eu faço, e mais do que isto fareis. Diz maiores, sendo que a palavra certa é, ninguém poderia fazer maiores. Ele fez tudo o que podia ser feito. Vejam, ressuscitou os mortos, parou a natureza e tudo mais. Mas mais do que isso fareis, pois o Espírito então habitava em uma pessoa, o Filho de Deus. Agora, os filhos de Deus estão em todo o mundo. Mais do que isto fareis, porque eu vou para o Pai. Vejam, enviaria de volta o Espírito Santo sobre a igreja. E assim, eles deviam estar então, como estamos agora, descansando entre os reavivamentos, esperando a vinda do Senhor. E enquanto velejamos, testificando, falando sobre... lembro-me de quando tivemos aquela reunião lá. Lembro-me de quando isso aconteceu aqui. Aquele bebê morto jazia lá e morto há 2 dias. E o levaram à reunião e o Espírito Santo o ressuscitou. Ver esta pessoa vir deste jeito e daquele jeito, cega, retorcida, manca, aflita, dizer-lhes o que tinham feito e o que tinha acontecido, como o Espírito Santo se encontrou com as pessoas na plataforma, lhes disse o que tinham feito. Enganadores vieram e pensaram que era telepatia e logo foram expostos, e alguns deles ficarem paralisados bem ali diante dos nossos olhos, diante de milhares de pessoas, todas estas grandes coisas provando, e agora, de certo modo, estamos descansando neste tempo. Vejam, descansando. Talvez Jesus estivesse fazendo então como ele fez no dia da criação. Ele criou a terra e os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Você diz, foi Jesus? Sim. A Bíblia disse que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, talvez ele estivesse descansando entre um reavivamento e outro, igual a como esteve descansando entre Gênesis e a sua vinda. Vejam, descansando um pouco. Então, enquanto tentava descansar e os discípulos tinham se esquecido de que ele estava com eles, então surgiram problemas. É nesse momento que começa. Quando a igreja se esquece da presença de Jesus Cristo, quando nos esquecemos e começamos a nos desentender e bater boca e discutir sobre nossas divergências denominacionais e tal, o problema começa bem aí. Mas desde que Cristo esteja aí e o Espírito Santo estiver abençoando todas as pessoas, não nos importa a cor, credo ou seja o que for. Estamos todos em um grande tanque das bênçãos de Deus, tendo companheirismo sob o sangue de Jesus Cristo e não notamos isso. Mas quando começamos a tentar pensar, sabe, minha denominação é um pouco melhor do que a deles, pouco maior que a deles, temos mais membros, é aí onde o problema começa. Assim, começaram a ter isso e surgiram problemas quando se esqueceram de que ele estava lá. Tanta conversa sobre ele e não reconhecendo que ele estava com eles. Eu gostaria de ter uma forma de enfatizar isso. Vejam, estavam falando dele, mas tinham se esquecido de que ele estava deitado no mesmo barco em que eles estavam. E hoje é o que tem acontecido com as igrejas. Falamos sobre ele. Temos tanta intelectualidade a ponto dos homens estarem tão treinados na Escritura
que podem trazer uma mensagem que não se pode apontar uma falha nela. Mas onde está Deus? É o que quero saber. Onde está essa manifestação? Estão vendo? Sermões intelectuais. A Bíblia disse pouco antes da destruição antediluviana, e Jesus disse: assim será na vinda do Filho do Homem, como aconteceu nos dias de Noé. Havia gigantes na terra. Eram gigantes, homens de grande estatura. E hoje há gigantes intelectuais. Há homens que são, grandes homens poderosos. Eles conhecem grego, assim como conhecem hebraico e tudo mais, e podem fazer-se encaixar tão intelectualmente. Mas onde está esse reavivamento? Onde está aquele Deus que arde no coração do ser humano? Não quão intelectual seja, é preciso simplicidade para trazer o poder de Deus. Então constataram, como nós hoje, que o problema se instalou. O barco começou a balançar e os ventos arrancaram as velas e a água encheu o barco. O quê? Todas as esperanças se foram. Todas as esperanças de sobrevivência. Agora, se já estiveram na Galileia, essas mesmas coisas acontecem hoje. No lado oeste, há montanhas, a rachadura nisso, assim, de alguma forma está cortado. E hoje, pescadores ao redor da costa lhes dirão que é traiçoeiro atravessar o mar lá, pois aquelas tempestades vêm sem aviso e levam tudo. E essa água turbulenta, se agita dando voltas e voltas e afunda os pescadores ainda hoje. E de repente, algo aconteceu. O problema surgiu e as velas caíram e o vento as arrancou. E os remos começaram a falhar e a rachar e a quebrar, enquanto aqueles pescadores de costas musculosas os manejavam com força, sabendo como enfrentar aquelas ondas. E, de repente, o barco se encheu de água. Mas não é estranho que homens que horas antes, amém, ouviram fazer tais coisas e se esqueceram disso? O Deus que ressuscitou os mortos, o Deus que curou os enfermos, o Deus que enche com o Espírito Santo o que temos visto ser feito, é agora o mesmo hoje. Ele está aqui mesmo no barco. Ele está aqui conosco. Eis que estou convosco sempre, quer seja com problemas ou quando está navegando tranquilamente. Eu ainda estou no barco. Estão vendo? Eles tinham se esquecido disso e achavam que não haveria mais sobrevivência. Eles achavam que eles o tinham visto fazer tantas coisas, mas agora tinham se esquecido de que ele estava no barco. Tudo esquecido, no tempo de angústia, assim como é agora. Agora, assim como hoje, nós eles encontraram problemas que a habilidade deles não conseguia remediar. Estão vendo? Estava além da habilidade deles remediar isso. Tentaram içar as velas e os ventos as arrancaram. Tentaram aplicar força nos remos para manter a água fora do barco, para pegar as ondas da maneira certa. Como vocês, barqueiros, sabem como tem de fazer e não ir direto à onda, vocês afundariam o barco. Precisam manobrar, se ajeitar e passar pela onda. E aqueles pescadores, com tudo boquetinho, estavam tão interessados em sobreviver que se esqueceram de que o Criador estava no barco. E com toda a habilidade deles, mesmo assim falharam. Vejo duas irmãs sentadas aqui esta noite, em cadeira de rodas. Vejam, sem dúvida que essas mulheres tentaram de tudo boquear para ficarem sãs. Pode haver pessoas aqui com câncer, alguém com problema cardíaco. E a habilidade do médico tem feito tudo o que eles podem para ajudá-lo, mas você está no fim. Não há nada que possa ser feito. Esquecemos quem está conosco. Quem é este velejando conosco pelo solene oceano da vida? Quem é que dá a promessa? Ele é a palavra, estão vendo? Ela nunca nos foi tirada, até agora. Eu a quero de tal modo em meu coração que, se alguma vez tomarem esta, eu a tenha aqui. Estão vendo? Estão vendo? Mas a palavra ainda está conosco. Ele é a palavra. E as coisas que o médico não pode remediar, as coisas que o mundo da igreja não pode remediar, temos o Criador de todas as coisas conosco. Eu estava lendo uma circular que foi publicada por um grande pentecostal que se sentou lado a lado com o Papa, não faz muito, no concílio ecumênico. Anotei 33 anos atrás que exatamente isso aconteceria.
Agora, vocês nunca conseguirão fazer com que pentecostais espirituais de verdade entrem nisso. Eles sabem que está errado. Parece muito bom para o intelecto, mas a mente espiritual entende rápido que isso está errado. Eles sabem que isso está errado. Eles sabem o que Deus disse sobre essas coisas. No entanto, eles nunca entenderão. Agora, os outros irão, onde Jesus disse que os dois espíritos nos últimos dias quase enganariam o próprio eleito, se fosse possível. Estão vendo? Mas os eleitos saberão diferenciar. Mas estamos num tempo de angústia, em que não há ministro no mundo que possa impedir nossas denominações de se unirem a este concílio ecumênico. Elas já estão nele. Não importa quantas coisas Deus tenha feito, quão abençoado Ele tenha sido entre nós, elas entraram nisso mesmo assim. Não se pode parar isso, é só isso. Eles o farão. Agora, problemas que não podem ser remediados pela igreja. Então, assim que vemos isso, você vai ao médico, ele diz, bem, sinto lhe dizer, mas você tem câncer. Bem rapidamente, é só. Ele está morto, é só isso. Ou eles estão desenganados. Os médicos dizem, bem, isso é paralisia. Você não pode, isso é leucemia. Bem rapidamente, eles estão para morrer, muito breve. Estão vendo? O medo se instala. Vejam, mas não deveria. Quem é este que fez a promessa? Para que estamos vivendo? Porque somos a igreja do Deus vivo. Porque estamos cheios do Espírito Santo. Para lembrar, no tempo da angústia, que Ele ainda está aqui. Ele estabiliza as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está conosco. Da mesma forma, ele pode estar descansando um pouco entre as reuniões, mas ainda está aqui de igual modo. Sim, é quando o problema se instala e a fé de que ele está conosco, então o medo se instala. E quando o medo se instala, então temos problemas mesmo. Temos isso na igreja, nacionalmente, em qualquer lugar. Todas as nações estão morrendo de medo. Há um astronauta em algum lugar e há uma bomba atômica. E sabemos que a ciência desenvolveu coisas mecânicas. A tal ponto que a qualquer momento, sem aviso, o mundo inteiro pode ser destruído. E o mundo está com medo. Não tenho medo do mundo ser destruído. Haverá 1000 anos de reinado do milênio depois que tudo isso acabar. Deus não frustrará seu próprio propósito. A única coisa que eu rogo é, Senhor, estou correto para ir quando Ele vier? Esse é o único temor que tenho. Será que te agradei, Senhor? Estão vendo? Não temam o que o homem está fazendo, temam a Deus. Disse, não temais aquele que pode destruir o corpo, mas aquele que pode destruir tanto o corpo quanto a alma no inferno. Estão vendo? Isso mesmo. Agora, discussões e tal, à medida que o problema se instala, medo, e parece que somos muito parecidos hoje, mas lembrem-se, Ele ainda está conosco. Agora, em São João, capítulo 1, não se esqueçam disso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8 disse, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E este livro é uma revelação de Jesus Cristo, desde Gênesis até o último livro de Apocalipse. É a revelação de Jesus Cristo. Os profetas e todas essas coisas estavam prefigurando Cristo. E tudo no livro é Jesus Cristo. Assim, lembrem-se, Ele ainda está conosco. Tudo para remediar toda a causa que o diabo possa começar está bem aqui. Nós o temos bem aqui. Problema, mas o mestre está no barco. Muito bem. Se tiverem problemas, se os médicos não puderem remediar, lembrem-se, Ele está aqui. Se nós... Não se esqueçam, Ele está no barco. Eles deveriam saber, esses discípulos, que Ele era o Messias. E a palavra Messias significa o ungido. Estão vendo? Então, se Ele tinha Deus todo nele, Deus estava nele, Ele disse, Jesus, o Filho, disse, não faço coisa alguma em mim mesmo se eu não vir fazer o Pai.
O Pai habita em mim. Estão vendo? Agora, se ele era o Messias, isso, com aquela unção que o tornava plenamente Messias, e nós com o mesmo Espírito que estava sobre ele, não em porção, mas a mesma qualidade, com uma porção sobre nós, nos tornaria como pequenos Messias. Seríamos pequenos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. E seu Espírito Santo nos selou em seu corpo e somos seus filhos. Nada deve nos incomodar, nada nos preocupar. Somos dele. Se não for assim, bem, somos falsos acusadores, nós temos testificado de algo que nem é assim. Eu creio nisso. Creio que agora somos filhos de Deus. Não que seremos. Agora mesmo. E agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Não temos poder, mas temos autoridade. Não requer poder. Alguém disse, você tem poder? Não, mas tenho autoridade. Isso mesmo. Peguem um pequeno policial aqui de pé. Ele usa um uniforme. Seu chapéu é grande demais para ele e cai sobre suas orelhas. Ele não tem poder para parar nada, mas deixem que ele saia aqui e um carro esteja vindo pela rua com um motor de 300 cavalos e que ele levante aquela mão. Vejam os freios rangerem. Porque ele não tem poder, mas tem autoridade. E quando um homem ou uma mulher é ungido com o batismo do Espírito Santo, ele pode não saber ler seu nome em letras do tamanho de vagões, por instrução, mas ele tem a autoridade de Deus de que é filho de Deus. Deixe ele pegar sua autoridade e se pôr de pé e dizer pare, e as rodas de Satanás irão ranger, e os freios. Algo acontecerá, pois lhe foi dada autoridade pelo Espírito Santo. Em meu nome expulsarão os demônios. É isso. Claro, ele não precisa ter um DDD ou um PhD. Ele precisa conhecer Jesus e saber o que lhe foi dado. Aí está. Sim, Senhor. Eles deveriam ter sabido, vendo o que este homem fez e confessando que ele era o que era, o Messias. Então, ele conhecia todas as coisas e sabia que este problema estava por vir. Ele conhecia todas as coisas. Claro, o pai não faz nada sem mostrar ao filho, entendem? Assim, ele conhecia todas as coisas. Eles deveriam saber que ele sabia que aquela tempestade estava chegando. Muito bem. E sabia que aconteceria. Foi dada apenas como um teste da fé deles. E talvez estes problemas só tenham ocorrido, talvez o reavivamento tenha cessado para ver o que faremos a respeito. Talvez a doença o tenha acometido. Esta causa não foi pecado de ninguém, mas para que as obras de Deus fossem conhecidas. Como sabemos por que estas coisas aconteceram? Nada acontece por acaso, não sem Deus saber. Ele sabe. Ele sabia no princípio. E estas coisas acontecem porque é um teste de fé. Pedro disse, não estranheis quando vos sobrevierem provas ardentes. É melhor para vós do que ouro. Acontecem para vos provar. O fogo desse refinador sairá 100%. Toda a escória derretida dele, toda a incredulidade, uma experiência, então, que vocês conhecem. O que os filhos hebreus puderam testificar depois de passarem pelo fogo, Deus é salvador do fogo. Eles sabiam. Daniel sabia, depois da experiência da cova dos leões. Lázaro sabia, depois da sepultura, que ele era a ressurreição. Amém. Depois que você passou por esses testes e provações, eles são gloriosos para você. Então, isso acontece para testar a fé deles. Pode ser esta noite que alguns aqui tenham enfermidades, e é um teste de fé para ver o que vocês farão a respeito. Ele havia provado para eles quem era. Provou quem ele era. Como? Pelas palavras que ele pregou e pelas obras que seguiram as palavras. Vocês estão vendo? Vindicação. Deus o tinha vindicado. Pois ele lhes disse, se não faço as obras de Deus, então não acrediteis em mim. Se o que Deus disse que eu faria, se eu não o fizer, então condenai-me se eu não fizer. Se não sou o Messias, e ele diria isso. Se não sou o Messias, se não podeis crer em mim como homem, ser o Messias, pois nunca passei por vossas escolas e não sabeis o lugar onde fui instruído, ou onde estudei em vossas escolas de teologia. E se não podeis crer que eu sou o Messias, bem, crede nas obras, elas testificam do que eu sou.
Oh, não seria maravilhoso esta noite se a igreja tão só pudesse concordar quanto a isso, que a Bíblia disse o que o cristão faria e o que ele seria. Oh, que coisa! Como penso nisso? Jesus lhes disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas vos dizem o que eu sou. Oh! Não tenho de dizer que sou metodista, batista, presbiteriano ou o que seja. A vida que você vive, as palavras de Deus. Se você é parte dessa palavra viva, como pode negar o que você é? E como a palavra pode deixar de confirmar o que você é, se você é? Estão vendo? Como se pode pedir a uma ovelha que fabrique lã? Ela não pode manufaturar lã enquanto for ovelha. Ela dará lã, pois é ovelha. E um homem não tem de forçar nada se é cristão. Ele é porque ele é. Ele é disso que ele é feito. Ele é cristão por natureza. Uma macieira é macieira porque é macieira, entendem? Um pessegueiro é pessegueiro porque é pessegueiro. E um cristão é cristão porque Cristo vive nessa pessoa. E faz cristão significa semelhante a Cristo, não ser membro, mas uma vindicação. Deus produzindo através de você exatamente o que um cristão é. É você saindo do caminho e deixando Deus entrar. Você não pensando em nada. Que a mente que estava em Cristo esteja em você. Aí está. Esse é o verdadeiro cristão. Oh, que coisa! Examinais as Escrituras, ele disse. São elas que de mim testificam. Eles deveriam ter sabido que ele era o Deus que criou os ventos e as ondas. Estão vendo? Deus criou o vento. Sim, é ar. Deus criou a água. Sim, é H2O. Ele criou isso. Mas vejam, aconteceu que o diabo entrou naquele vento. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing